que vai dizer o texto? Vai dizer que 40 anos havia aquele povo andado pelo deserto. E enquanto eles caminhavam no deserto, todos os homens que saíram do Egito saíram circuncidados. Só que essa geração que saiu do Egito, ela não entrou na terra que mana leite e mel, a não ser Josué e Calebe. De toda aquela geração que havia saído do Egito, 2 homens vão entrar na terra que mana leite e mel. Isso depois de 40 anos. E aquele povo todo que entrou lá, irmãos, eles nasceram no deserto. Então saiu uma geração, essa geração toda morreu, o Senhor fez questão de deixar que o tempo corresse para que eles pudessem morrer no deserto. E no deserto ele levantou uma nova geração para que pudesse entrar na terra, para que pudesse possuir a terra, para que pudesse possuir a herança. Amém? E esses homens que nasceram no deserto, eles não tinham sido circuncidados. Então eles estavam sem o selo, sem a marca. Eles não tinham, sabe, a celebração da aliança. Aí o que acontece? Quando eles chegam ali no limiar da terra, quando eles chegam ali, né, nas margens do Jordão, o Senhor levanta um homem chamado Josué e diz: Josué, faz faca de pederneira, faca de pedra, e circuncida toda essa geração. Irmãos, nessa manhã eu quero que você entenda que paternidade tem a ver com destino. Paternidade tem a ver com herança. Paternidade tem a ver com legado. Paternidade tem a ver com encorajamento, com empoderamento. Paternidade tem a ver, irmão, com marca. Nós estamos vivendo um tempo de orfandade como nunca se viu antes. Essa geração no Brasil, essa geração nas nações, é uma geração de órfãos. É uma geração sem marca, uma geração sem referência. É uma geração sem expressão. E sabe qual é o maior problema disso tudo, Natan? É que nós estamos ministrando e falando sobre orfandade, sobre paternidade, ministrando isso há alguns anos. Só que nós conseguimos ver que nesse tempo tem nascido filhos da igreja e que são órfãos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem nascido filhos da igreja e que são órfãos. Às vezes órfãos espirituais, porque nasceram, né, num contexto agora, nasceram para Cristo, nasceram como nova criatura. Então, eles estavam lá como a criatura criada. Quando eles vêm para a igreja, se tornam filhos, filhos de Deus, e estão debaixo de uma paternidade espiritual. Só que não se dão a essa paternidade, então continuam sendo órfãos. E outros que são pais biológicos, estão na igreja e tendo filhos. Nós estamos vendo meninas crescerem, e já estão com 2, com 3, com 4, com 5. E são órfãos, crianças órfãs de pais vivos. E essa é a pior orfandade que pode ter. Um órfão de pai vivo. Essa é a pior orfandade que se pode ter. Porque quando uma criança não tem verdadeiramente um pai, o pai morreu, o pai faleceu, o pai é desconhecido. Quando uma criança não tem mãe, os pais morreram num acidente. Uma criança foi deixada numa caixinha de sapato na porta de alguém. E essa criança foi assumida e agora é criada por pais que não são os seus pais biológicos. Então ela é órfã de pai biológico. Mas às vezes tem paternidade de destino. Ela é órfã de pai biológico. Ela é órfã de pai, mãe biológico, porque foi abandonada. Mas a família que assumiu, às vezes vai ser uma família de destino. A pior orfandade que se pode esperar é um filho que cresce dentro de uma casa, na presença dos pais biológicos, só que ele é órfão de pai vivo.
E isso está acontecendo dentro da igreja. Isso está acontecendo aqui, ó, no nosso meio. Seus filhos estão crescendo como órfãos de pai vivo. Por quê? Porque o pai não tem presença. Porque o pai não encoraja. Porque o pai não empodera. Porque o pai não é uma referência, um referencial, um modelo. Porque o pai não inspira. E seu filho está tendo que buscar isso em outro lugar. Seu filho está tendo que buscar isso no pai do colega. Seu filho está tendo que buscar isso no amigo mais velho da escola. Seu filho às vezes busca isso na igreja, e às vezes na igreja ele encontra menos mal. Mas quem é a referência dos seus filhos? Eu estou falando algo para você aqui nessa manhã, meu irmão. Que essa palavra entre no seu coração, que essa palavra vá à internet, que essa palavra percorra o Brasil. Eu estou falando de algo que é linha fina. Nós não podemos nem falar, sabe, tendo o mundo como o modelo, no sentido de falar que existem órfãos lá fora, todo mundo sabe. Eu estou falando dos órfãos da igreja. De filho que está nascendo aí dentro da sua casa, que já tem 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 anos e é órfão. E você senta com uma criança e pergunta para ela qual é a referência, qual é o modelo, e não são os pais. Não é a mãe, não é o pai. Órfão de pai vivo. Sabe qual é a questão aqui, meus irmãos? É que muitas vezes você olha para mim e fala assim: pastor, eu não tive pai. Pastor, eu não tive mãe. Pastor, eu fui criado de qualquer jeito. E muitos de nós fomos. A questão é que nós temos agora que transferir aquilo que nós não recebemos. A questão é que nós temos que dar o que não recebemos, que saber fazer o que não nos ensinaram. E eu quero dizer, irmãos, você tem um modelo celestial. Eu quero dizer que a palavra do Senhor fala que Ele nos adotou, e que em nós clama o Espírito pelo qual clamamos Abba, Pai. Nós temos um modelo celestial, nós temos um modelo da Escritura, nós temos conferências como essa, para ensinar você a exercer paternidade de destino. Para entrar nesse lugar. O que estava acontecendo aqui em Josué 5 era exatamente isso. Um povo estava 40 anos no deserto. Presta atenção comigo. Eles saíram do Egito. Há quanto tempo que eles saíram do Egito? 40 anos, só que o Egito não tinha saído deles. Eles saíram do Egito há 40 anos atrás, mas o Egito não saiu de dentro deles. Então, quando eles chegam 40 anos depois, às margens do Jordão, às margens da muralha de Jericó, para possuir a sua herança, a mentalidade, o padrão, o coração é egípcio, irmão. Eles eram incircuncisos, sem referência, sem marca, sem aliança. Então o nosso Deus, o grande Yahvé, o Todo-Poderoso, diz: como pode uma geração sem marca, uma geração sem modelo, uma geração sem referência, possuir uma herança, transformar a terra, ser o meu povo de propriedade exclusiva? Eu preciso que eles sejam circuncidados. Nada mais, nada menos que o Senhor está dizendo: esse povo precisa de pai, esse povo precisa de paternidade. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo. Essa geração nasceu no deserto e viram os seus pais morrerem no... Por quê? Pela desobediência. Viram seus pais morrerem no deserto pela rebeldia, pela desobediência, pela incredulidade. Uma geração que cresceu e não tinha referência. Por quê? Porque essa geração do deserto era uma geração órfã de pais
vivos. Aí os pais morreram. E o Senhor levantou quem? Um pai espiritual. O Senhor levanta Josué. E Josué faz faca de pedra e começa a circuncidar toda aquela geração, homem a homem, homem a homem, homem a homem, homem a homem. Irmãos, era quase 3 milhões de pessoas. Não sei, sabe a contagem exata dos homens, mas falam que o exército de Israel era só dos homens que puxavam a espada para a guerra 600 mil. Penso que é circuncidar todo esse povo. E foi a tarefa que Josué teve, circuncidando todo esse povo. Mas quando ele terminou a circuncisão, o Senhor falou: hoje eu removo de vocês a vergonha. Hoje eu removi de vocês a humilhação. Hoje eu removi de vocês as feridas. Eu removi de vocês as lembranças. Hoje eu removi de vocês um peso de escravidão, uma mente escrava, porque vocês estão aí caminhando há tanto tempo no deserto. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de vocês. Agora, através da circuncisão, a circuncisão era feita por um, diga, pai. A circuncisão era feita por um pai. Então, a partir do momento que um pai circuncida, a vergonha é removida. Sabe por que temos tantos jovens? Ontem estava cheio deles aqui. Tantos adolescentes presos, introvertidos, Alexandre, sem expressão, sem coragem, sem vida, sem autoridade, porque sobre ele paira o opróbrio do Egito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sobre eles paira o opróbrio, a vergonha do Egito. Por quê? Não são circuncidados, não tiveram referência, não tiveram paz, não passam em faculdade, não passam no vestibular, não passam para tirar uma carteira de motorista. Aí a gente vem com aquela conversa, é assim mesmo, tá? É porque tem que estudar mais um pouquinho, tem que treinar mais um pouquinho. É porque meu filho, não, irmão. Seu filho precisa ser encorajado. Seu filho precisa ser ativado pelo poder do Espírito Santo. Isso não é uma coisa sobrenatural, não. Qualquer pessoa tira uma carteira. Não é normal alguém não conseguir tirar uma carteira. Não é normal alguém não passar no vestibular. Não é normal. Não é normal. Seja da faculdade A, B ou C, tem 200 dela. Em uma, irmão, você não conseguiu passar em nenhuma. Não é normal. Alguma coisa está sobre a vida do seu filho. Não é normal, irmãos, repetir de ano. Um filho que viveu todo um processo, sabe, de um ano e não conseguiu vencer aquele ano, não é porque ele está com problema. Com problema em casa, com problema com os pais, com problema na vida, com problema interior. Não é normal. Não é normal um filho chegar com 25 anos, 28 anos e nunca ter tido um namorado, uma namorada. Não é normal, irmão. A não ser que ele definiu, como a Bíblia diz, a se tornar eunuco. Pelo Evangelho. Paulo fala sobre isso. Vai se dar a castidade para uma vida, né, ao celibato, para uma vida com Deus. Mas fora disso, por que o cara nunca namorou? É porque ele não consegue. Ele não é normal, irmão. Ele não é normal. E isso é peso, vergonha, opróbrio do Egito. É a falta do encorajamento, é a falta do empoderamento, é a falta do destino que um pai precisa dar aos seus filhos. Sabe, essa grande timidez, menino vai crescendo, sabe, está ali com 5, 6, 7 anos, eles são meio intimidados, tem que passar. Um menino de 12, de 13, de 14 anos, precisa aprender a olhar nos olhos dos outros. Pai do Senhor, meu irmão,
a pegar na mão das pessoas, precisa saber fazer uma oração. Esse excesso de timidez, mas meu filho é assim. Não é assim não, irmão, não é assim. Opróbrio, peso. Sabe por quê? Até porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino. Existem não meninos, homens assim, totalmente tímidos, trancafiados na sua alma, porque não foram encorajados, empoderados, libertados por um pai de destino. O pai é aquele que inspira. O pai é aquele que faz os olhos de um filho brilhar. O pai é aquele que faz os filhos quererem ser como ele é. O pai é aquele que está junto, o pai é aquele que caminha perto. O pai é aquele que está próximo quando ele precisa. O pai é aquele que é amigo. E a minha maior preocupação não é com o mundo lá fora que se perde. Deveria até ser. Mas nesse momento, eu estou mais preocupado com a igreja aqui dentro que se perde. Com a igreja aqui dentro que não entende. De pessoas que estão preocupadas com tantas coisas, por exemplo, numa manhã como essa. Preciso isso, preciso daquilo. A casa está caindo, casamento está acabando, filho está se perdendo, e eles estão correndo atrás de coisas. Correndo atrás de coisas. Porque não entendem, irmãos, o projeto de Deus para uma casa na rocha. Para uma casa firme, para uma casa forte. É chegado o tempo, irmãos, da gente valorizar o que tem valor. Da gente dar importância para aquilo que realmente é importante. É chegado o tempo da gente abandonar tudo se for preciso. Sabe, ter um carro mais simples, ter uma casa mais simples, deixar de viajar, deixar de ter roupa nova para salvar os filhos, para salvar a casa, para salvar a família. Sabe por quê? Porque lá na frente, não é do tênis novo e caro que o pai deu, sem nem saber como o filho recebeu, não é disso que o filho vai lembrar. O filho vai lembrar lá na frente quem é que ensinou a amarrar o cadarço. E sabe quem foi que ensinou? Foi a avó. Foi a professora na escola que ensinou. Um dia um pai vai estar ensinando para o seu filho ensinar o cadastro, que é uma coisa difícil deles aprenderem. E o pai vai ter uma flecha no seu coração falando: eu lembro quando a minha avó me ensinou. Eu lembro quando a minha avó me ensinou. Eu lembro quando a professora da escola me ensinou. Eu lembro como um amigo meu mais velho me ensinou. Porque nessa época eu não tinha pai nem mãe que me ensinasse isso. Não é do tênis caro que ele desfilou que ele vai lembrar. Ele vai lembrar de quem ensinou ele a dar o primeiro laço nesse tênis. Seja ele velho, novo, tênis bonito ou feio. Não é da bicicleta top, cara, que você, sabe, envolvido demais com tantas coisas, com trabalho, deu para o seu filho. Ele vai lembrar de quem foi que ensinou ele a pedalar. Ele vai lembrar quem ensinou ele a andar de bicicleta. E ele não está nem aí para a bicicleta, se era velha, se era nova, que marca que era, se tinha amortecedor. Ele vai falar: cara, eu tomei umas quedas, meu pai me levantou de novo, olhou nos meus olhos e me encorajou. Meu pai despertou em mim a autoridade, despertou em mim a vontade de vencer, ele me ajudou. E eu lembro, nunca mais eu vou esquecer daquele dia em que meu pai me ensinou. Daquele momento, daquela manhã, daquela viagem que meu pai me ensinou. Ele não vai lembrar da bicicleta não, irmão, pode ter certeza disso. Ele vai lembrar desse dia. Seu filho não vai lembrar, irmãos, do clube que ele era sócio, clube muito caro, o melhor clube da cidade, que
que o pai foi, pagou e perdeu a vida correndo atrás de coisas para ter a ação do melhor clube. Ele vai ensinar ele vai lembrar quem é que ensinou a nadar. Qual foi a primeira vez que eu dei braçadas sozinho, que eu venci a profundidade? Tem homem até hoje que não sabe nadar. É problema isso? É pecado isso? Não, não é pecado, é falta de pai. Tem homem hoje que não sabe nadar. Se você jogar ele numa piscina funda, ele morre. Se você jogar ele numa piscina funda, ele morre, irmão. Afunda igual prego. E aí, pastor, é pecado? Tem que saber nadar? Não, irmão, não é pecado, é falta de paternidade. Tem homem até hoje, irmãos, com 30 anos de idade, que não sabe dirigir. É pecado? Não, é falta de paternidade. Você pode não ter carro, isso está ligado às vezes à condição social, não tem carro. Não estou falando ter carro, estou falando saber dirigir. E um homem precisa saber dirigir? Com certeza. Saber dirigir, irmãos, é socorro. Saber dirigir é livrar alguém. Saber dirigir é correr com um filho para o hospital. Saber dirigir é levar a sua esposa, os seus filhos no dia de chuva para um lugar seguro. Então o homem precisa saber dirigir, precisa. E tem homem com 30 anos que até hoje, se der um carro na mão dele, ele não sai do estacionamento. É pecado? Não, é falta de paternidade. E vou repetir para você, a minha preocupação não é a geração lá fora que se perde. Pode ser até egoísmo meu, mas nesse momento é a geração aqui dentro que se perde. De pais que não estão entendendo, irmão. Começam a ver os primeiros sinais do adolescente, os primeiros sinais dos jovens. Não quero ir na igreja, não quero mais. Vou deixar o ministério, vou deixar isso, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Não vou mais. E não entendem. Ah, porque a igreja não é a igreja, é a família. É a família. A igreja pode contribuir, a igreja pode favorecer, mas como falávamos ontem, a casa na rocha, se a família for forte, tudo se encaixa em qualquer lugar. O filho se estabelece na igreja, o filho se estabelece na faculdade, o filho se estabelece no trabalho, o filho se estabelece nos Estados Unidos, o filho se estabelece na Suécia, o filho se estabelece na África, o filho se estabelece em qualquer lugar. Por quê? Porque a casa é forte. A casa que deu origem a esse menino era uma casa na rocha. Então ele é um homem na rocha. Ela é uma mulher na rocha. E também vai constituir um lar na rocha. Então vieram de casas na rocha e estabeleceram casas na rocha. Então não interessa onde eles estejam. Na faculdade não vai se perder. No intercâmbio não vai se perder. Na faculdade não vai se perder. Na escola não vai se perder. Na igreja não vai se perder. É como falávamos ontem, ainda que a igreja que ele esteja inserida seja fraca, se a casa é forte, a principal instituição, irmãos, que Deus estabeleceu não é igreja, é família. Porque como eu falei ontem, só para que você entenda, uma coisa é a igreja espiritual, é a igreja mística, a igreja corpo de Cristo. A outra coisa é a igreja instituição, pessoas. E essa igreja institucional, ela é formada por quem? Por famílias. E ainda então que a igreja seja forte, se ela é formada por famílias fracas, não subsiste. Sabe o que nós estamos vendo hoje dentro da nossa casa? Dentro da nossa casa nós estamos vendo, irmãos, as mulheres se tornarem feministas. As filhas se tornarem feministas. E agora as meninas fazem isso. Põe um piercing na língua, um na sobrancelha, no nariz. Pinta o cabelo de roxo. Deixa crescer pelo nas axilas. As moças de hoje em dia. Na universidade está cheio disso. E filha da igreja.
se tornaram marxistas, comunistas. Tem até esse movimento aí, é isso, é vegano, é não sei o que, tem a ver com isso também. Dentro de casa. O que é isso? Falha na paternidade. Os homens, nunca ouvi tanto isso, o papo, agora os homens não querem casar. Os homens não querem casar, aí faz chapinha no cabelo, vira Nemo, emo, sei lá, como é que chama isso? Nemo, emo. É essa treva aí. E qual é a maior preocupação dos pais hoje? A maior preocupação dos pais hoje é a faculdade. Meu filho não vai para a faculdade. Um dia minha esposa conversando comigo falou isso. Nossa, eu queria, sabe, ter um negócio, montar alguma coisa para que os nossos filhos não precisassem ir à faculdade. A questão dela, o medo dela não é a faculdade, é o estilo de vida, né? O meio em que ele vai viver ali. Eu falei, pois eu quero que meus filhos vão à faculdade. Eu quero prepará-los para que eles cheguem como bombas na faculdade. Eu fui à faculdade, irmãos, e o Senhor é testemunha daquilo que eu digo aqui. Eu fui uma bomba na faculdade, uma bomba incendiária do céu para o inferno. E eu perturbei, irmãos, o inferno na faculdade. Eu quero que meus filhos sejam encorajados, empoderados, para que vão à faculdade como missionários, que lá dentro estabeleçam grupos de evangelismo, que lá dentro, como nós fizemos na nossa época, ABU, Aliança Bíblica Universitária, culto toda quinta-feira, na hora do almoço, orávamos, ministrávamos a palavra, falávamos do amor de Deus. Saí da faculdade, irmãos, com 21 anos, ainda era solteiro. Fui para o exército, no exército também tinha lá. Primeiro ano meu no exército, se tornei presidente da Liga dos Evangélicos. Ministrávamos para aquele tanto de soldado lá, aquele tanto de reco que tinha lá no exército. Tinha reunião, sempre um culto todo mês. Até hoje eu encontro gente na rua, soldado na época que tinha 18 anos lá, meninada, me dá um abraço. Ô tenente, quando me chama de tenente eu já, opa, é alguém lá do batalhão, né? Porque quanto tempo que eu saí de lá, ninguém me chama mais de tenente. Ô tenente, tenente Douglas. Pois não, aí falou assim, o senhor não vai lembrar de mim, né? Eram tantos lá, tantos soldados. Mas eu lembro daquelas reuniões. Eu lembro de reuniões no exército que nós fomos obrigados a participar. Porque não era voluntário, não, era obrigado. E o Senhor ministrava para nós e falava de Jesus. No tempo que eu mais precisei na minha vida, aquelas palavras entraram como flechas no meu espírito. Um dia eu encontrei um homem que falou assim, eu fui lá para aquele viaduto lá, perto do clube lá do Quero-Quero, lá aquela linha de trem. E eu ia me suicidar, ia pular lá de cima. E quando eu comecei a chorar, despedindo de Deus, dando a Deus, Deus falou assim, lembra de algumas palavras. Foi isso que eu ouvi de Deus, lembre-se de algumas palavras. E as palavras que eu ouvi foi a sua voz. Um homem me encontrou na rua e falou, e as palavras que eu ouvi foram a sua voz. Quando o Senhor falava que Deus nos amava, que Deus investia em nós, que Deus tinha um projeto para a nossa vida. E naquele dia eu desci daquele lugar e falei, eu vou procurar esse Deus. Hoje eu casei, tenente Douglas. Hoje eu tenho uma família, hoje eu sou diácono na igreja tal. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele menino estava lá, porque era um órfão. Talvez de pai vivo, pior do que ser órfão de pai morto é ser órfão de pai vivo. A dor é maior.
Ele era um órfão de pai vivo. Ele tinha pai, aquele menino. Mas Deus levantou para ele, sabe quem? O Melquisedeque no caminho. Deus levantou alguém para girar uma chave que um pai não girou. A minha preocupação é essa, irmão. São os filhos da igreja. Os filhos que estão crescendo, que estão se levantando dentro da igreja. Como estão os nossos filhos? Tem pais que estão tão presos na questão financeira, como eu falei aqui para vocês, não é nada disso que os filhos vão lembrar. Tem pais que estão tão presos, sabe, na questão do relacionamento, da crise conjugal que há entre eles. E separa, não separa, não é, briga, não briga. E papai esqueceu dos filhos, irmão. Estão vivendo uma guerra conjugal há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Briga, larga, não larga, não é e tal. E a vida deles gira em torno disso. E os filhos estão crescendo. Órfãos de pais vivos. Tem meninos aqui, jovens, tem homens aqui, que nunca ouviram da boca do pai: eu te amo, meu filho. Tem moças aqui, mulheres que se tornaram mães, que nunca ouviram da boca do pai: eu te amo, minha filha. Nunca ouviram. Mulheres, moças se tornaram mães. Homens se tornaram pais e nunca ouviram da boca de um pai: eu te amo. O pai não inspirou. O pai não circuncidou ao 8º dia, dando a ele a identidade e o seu destino. E qual que é o maior problema disso? Essa manhã eu tenho um objetivo de curar você da orfandade em nome de Jesus, mas de fazer de você um pai de destino. O objetivo então, irmãos, é ser curado. O objetivo é ser curado desses traumas, porque sem cura não há, avanço. É preciso curar, mas você não pode só ser curado, você tem que ser projetado a um lugar. Sabe qual é o maior problema disso? É que você, órfão de pai vivo, se tornou pai também. Você, moça, órfã de pai vivo, se tornou mãe. E você está reproduzindo na sua casa tudo aquilo que você trouxe de um lar desconfigurado. Você está reproduzindo na sua casa tudo aquilo que você trouxe de um lar desconfigurado. Por quê? Porque você está repetindo as mesmas coisas. Pastor, homens já falaram comigo, sentado em gabinete: pastor, eu não beijo, eu não abraço, eu não sou muito meloso, eu não falo eu te amo, porque isso vem da minha família, a gente é assim. Eu falei: a sua família é celestial. O seu padrão é o padrão de Deus. Esse não é o padrão de Deus. Quebra isso, amigo. Diga para o seu filho. Diga para o seu filho: eu te amo. Diga para o seu filho: você vai conseguir, você vai vencer. Um dia, uma moça veio para mim, uma mãe, chorando, e disse assim: minha filha vai fazer a 3ª vez a prova de direção para tirar a carteira e não passa, pastor. Minha filha vai fazer a 3ª vez e ela não passa. A gente não tem dinheiro mais para investir nisso. Eu acho que ela está muito segura, ela não vai passar. Eu vim pedir para o Senhor, pelo amor de Deus, ora. No final de um culto, a mãe veio e falou: ora por nós. Quinta-feira ela vai fazer a prova e eu acho que ela não vai passar. Olha a mãe já transferindo a insegurança. Ó a mãe: eu acho que ela não vai passar. Talvez a filha já tinha até ouvido isso. Aí eu falei assim para essa mãe: chama o pai aqui, por favor. E o pai veio e eu falei assim: o que você vai fazer na quinta-feira? Eu tenho isso, tenho aquilo. O pai era autônomo. Ele tinha liberdade no trabalho.
Eu falei, desmarque tudo que você vai fazer. Abra mão da sua reunião, da sua venda, da sua loja, do seu dinheiro. Vá você com a sua filha ao lugar da prova. Não leve mais ninguém. Não leve a mãe, não leve. Agora é você, é o seu papel, você vai com ela. Antes dela entrar, olhe nos olhos dela. Ore com ela, estabelecendo a graça, o poder, a direção de Deus, do Espírito Santo sobre a vida dela. E depois de orar, olhe nos olhos dela e diga, você vai passar. Fique calma, tranquila, você vai passar. Eu te abençoo, libero o seu destino e estou aqui te esperando. Pergunta, irmão. Passou. Os filhos esperam a liberação que só um pai pode trazer. O meu objetivo nessa manhã não é ficar falando de coisas proféticas, irmãos, é de falar de coisas da vida. Não é ficar falando de personagens e de coisas. Eu acho que o primeiro avivamento que tem que acontecer não é o avivamento espiritual da igreja, é o avivamento de restauração da família. Você vai passar. E ela passou, e a mãe veio chorando. Tudo está ligado à família, meu irmão. A mãe tem esse papel importante de cuidar. Deixa eu falar uma coisa, não há papéis totalmente claros e definidos. Pai é isso, mãe é aquilo, não é isso que eu estou dizendo. Pai e mãe se fundem, se tornam um, para poder encorajar, abençoar, dar destino aos filhos. A mãe também faz parte desse processo. Então, é todo um processo que se envolve no casal. E cada um participa junto de alguma parte. Mas existem áreas que são mais claras, mais específicas. A mãe é aquela que cuida mais. A mãe é aquela que promove mais carinho. Acabei de falar para você que o pai tem que amar, tem que cuidar, mas a mãe é a figura do seio. A mãe é a figura que traz para perto. Tem até aquela figura, né, que as pessoas falam muito, que a mãe pega o menino, né, já pega o menino, vira ele para frente e traz para o seio. A mãe pega o menino, ou já de frente, ou se ele tiver de costa, vira o menino para frente e traz para o seio. Você já viu que uma criança dorme muito mais fácil no colo da mãe do que no do pai? Cheiro, irmão. Essência. Aquele lugar ali. Não tem a ver com aconchego físico, não, irmão. Sabe, talvez até tenha também. Mas tem a ver com uma essência espiritual do acalanto, do aconchego, do cuidado, do carinho da mãe. A mãe pega, vira para frente e traz para o seio. O pai pega, vira para frente e taca para cima. Vem cá, menino, vamos brincar. Aí pega, vira o menino para frente, uou, taca lá para frente, taca para cima. E a mãe fica assim, ó, cuidado, hein, cuidado, não gosta dessas brincadeiras. Vai machucar o menino. O meu desafio com a Helena é tacar ela o mais alto que eu consigo. E ela é meio, né, ela para frente, né? E ela acha bom. E eu pego 2 metros para cima e seguro ela. E a mãe fica, ó, não quero nem ver essas brincadeiras, não faz perto de mim não. Não quero nem ver essas coisas, já caça fora. E ela, de novo, papai, de novo. De novo, papai, de novo. Isso é a brincadeira do pai, encorajando, dando destino. A mãe não, irmãos, a mãe pega, traz para perto. Por quê? Porque essas são as identidades. Deixa eu falar uma coisa para você. Filho na igreja, catarrento, sabe aquele catarrentinho? Que fica assim, ó, e assim. Aí tá descendo aquela mina assim, o menino tá... E volta e meia tá assim, cabelo bagunçado, sem cortar cabelo bagunçado, roupa suja. Estou falando, irmão, de chiqueza, de estar com
coisa cara, não. Estou falando limpeza, bonitinho, menino cheiroso. Isso tem a ver com mãe. Isso tem a ver mais com a mãe. A mãe é o cuidado. Cabelinho arrumadinho, roupinha bonitinha, passadinha, cheirosinho, passa um perfuminho no menino, organiza. A alimentação do filho tem mais a ver com a mãe. Tem mais a ver. Então não estou fechando aqui, tem mais a ver. Até o ensino, a instrução das coisas peculiares da vida tem mais a ver com a mãe. O pai, irmãos, tem mais a ver, sabe com o quê? Que todo pai acha que é coisa de mãe, é coisa de pai, com limites, correção é coisa de pai. A correção, o limite, o castigo é coisa do pai. Por isso que é certo a mãe falar, vai lá e resolve com seu pai. Porque na hora do couro comer, irmãos, quem deveria corrigir, disciplinar o filho, deveria ser o pai. Então o menino, sabe, menino largado na igreja, é coisa da mãe. Você olha e fala, a mãe não está cuidando não. E menino mal educado na igreja, é culpa do pai. Te achou, hein? Menino rebelde, mal educado, que não obedece, que fala e não obedece, que desacata as pessoas, desacata diaconato, desacata professora dentro da sala, vai para a escola também, dá problema na escola, sabe, é chamado todo dia, não fez isso, não fez aquilo, xingou a professora, bateu no coleguinha, é coisa de pai. Mas a mãe não está mais perto, a mãe está instruindo. Mas quem faz o checklist e cobra é o pai. Corrige o teu filho com vara. E isso também tem a ver com destino. Isso também tem a ver com destino. Quem está me entendendo? Isso também tem a ver com destino. Por quê, pastor? Porque uma criança, irmãos, criada na superproteção, ela também irá dar problemas. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhem para mim nessa manhã. Nós podemos incorrer em extremos, porque fomos em casa rejeitados, porque fomos em casa usurpados, defraudados na nossa identidade, porque crescemos sem pai, órfãos de pais vivos, sem paternidade, sem inspiração, sem referência. Nós agora nos tornamos pais e mães, mas às vezes, irmãos, também toda a nossa carência nós transferimos para os nossos filhos. E aqui está uma linha muito fina, e por isso que todo solteiro que está aqui, principalmente, deveria ouvir coisas desse tipo sempre antes de casar. Porque pode-se incorrer também no outro extremo. Agora você não querendo que seu filho seja rejeitado. Agora você querendo que seu filho não seja defraudado, seja inspirado, seja amado, você super protege e não deixa o menino crescer. E não constrói no macho que o Senhor te deu um homem. E não constrói na fêmea que o Senhor te deu uma mulher. A palavra do Senhor diz, a Bíblia diz que nasce macho e fêmea, não diz que nasce homem e mulher. Macho e fêmea, porque isso está ligado ao sexo. Então quando o homem nasce, né, ou melhor, quando o macho nasce, sexo masculino. Quando a fêmea nasce, sexo feminino. Só que como eu disse na escola de hombridade, macho até cachorro é. Fêmea, cadela é. Macho, sou macho. Cachorro também é macho.
Então, qual é o papel de uma família, de um pai, da paternidade? Construir no macho um homem, construir na fêmea uma mulher. E depois eu estou construindo, presta atenção, eu estou construindo na minha Helena. Deus me deu uma fêmea. Eu e a Karine estamos construindo na Helena uma mulher. Aí nós entregamos para o marido dela a mulher e ele constrói nela uma esposa. Está entendendo isso? Porque a construção da esposa tem a ver com a conexão do marido. Toda esposa, irmãos, é construída com aquilo que Deus consegue tirar de dentro do seu marido, da essência. Quanto mais ele renuncia, quanto mais ele morre, porque esse é o padrão, né, que o Senhor estabeleceu. Quanto mais ele se doa por ela, mais ela se fortalece. O marido, então, vai construir na minha Helena uma esposa. Voltando ao que eu estava dizendo, nós estamos muitas vezes, então, vivendo um momento de superproteção, e aí nós não deixamos os filhos crescerem. E aí o macho que o Senhor me deu, eu não construo nele um homem, construo um banana. E isso tem a ver com pais. Na escola de hombridade, nós falamos muito aos homens, vocês aqui, ó, aos homens formados. Mas a conversa aqui é em relação aos seus filhos. Você está construindo no macho que o Senhor te deu um homem ou um banana? A superproteção, irmãos, também estraga os filhos. Deixa eu dizer para você, toda ruptura causa dor, mas toda ruptura gera crescimento. Quando um menino nasce, ele está ali no ventre da mãe, o menino e a menina, né? A criança nasce, está no ventre da mãe. Quando ele sai, já viu? Você já viu que interessante? Que quando abre o ventre da mãe, sai duas coisas. Eu estava vendo esses dias, irmão, meu pai. Na hora Deus falou comigo. E mandaram um vídeo. Abriu assim o ventre da mulher, uma cesariana. Abriu a parte inferior do abdômen aqui, né, em cima da cintura, o ventre feminino. Aí foi saindo uma bola assim de dentro. Não sei se você já viu esse vídeo. Foi saindo uma bola. Eu falei, uai, credo. Eu assim, custei um pouco para captar, né? Foi a mulher comeu um melão. Aí foi saindo aquela bola amarela assim. De repente, na bola amarela, né, foi aparecendo a feição do menino. Era a placenta que estava saindo inteirinha. E foi aparecendo ele lá dentro por transparência assim. E de repente, estoura. É a bolsa, né? É uma bolsa placentária. E estoura e aquela água sai. E o menino começa a sair sozinho depois. Viu que vai saindo assim, ó, parece que a própria contração, sem ninguém puxar, ele vai saindo. Algo tão interessante, irmão, sabe o que Deus começou a falar comigo na hora? No início do corte, saiu sangue. Quando rebenta a placenta, saiu água. Uma criança nasce na base da liberação, que é de sangue e água. Quando cortaram meu Jesus na cruz do Calvário, uma lança abriu o seu lado, diz que saiu sangue e água. Sabe que o Senhor me falou direto naquele momento? Quando usurparam a Cristo na cruz, uma lança comeu o seu lado. Achavam que estavam, ferindo meu Jesus, estavam fazendo um parto. Estavam abrindo o seu lado para que viesse sangue e água. Ali estava nascendo eu, você, a igreja de Jesus. Estava nascendo naquele momento, naquele lugar. Sangue e água. Na hora eu comecei a escrever, eu falei, meu Deus, que vídeo impressionante. E eu nunca tinha pensado nisso. Sangue e água, Alexandre. Sangue e água, Paulo. Sangue e água.
redenção e purificação. Redenção pelo sangue, resgate, purificação pela água, pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uma criança biológica nasce à base de sangue e água. Meu Deus. Aí nasceu a criança, é uma ruptura. Quando nasce a criança, ela precisa chorar. E quando ela não chora, vem um médico então, tem uns pediatras com uma mão, irmão, de chulapa. E dá-lhe um tapa. Pei! E tem uns que são mais firmes, não chora não, e toma outro. Pei! Até que o menino chora. O menino já nasce apanhando. E fala, bem-vindo à vida, irmão. Se for um homem, bate mais forte. Se for mulher, só o suficiente para chorar. Se for um homem, tem que doer um pouquinho. Você está entendendo isso? Eu não sei se você já pensou nisso alguma vez na vida. Eu vi o parto dos meus 2 filhos e vi as pauladas que eles tomaram. Quase que eu falei para o médico, ô irmão, calma aí, isso aí, né? Já nasce apanhando. Essa é a vida. Sabe por que ele tem que chorar, irmãos? Porque os pulmões precisam ser liberados. E agora, ele só dormia e comia, não precisa fazer força para respirar, não. E agora, ó. Precisa fazer força para respirar. Ele ficava quietinho. Quietinho, Daniel. Comia lá sem fazer nada. Por isso que, né, o bebê não quer sair de dentro do ventre. Agora, irmãos, para comer, ele vai ter que mamar, sugar o seio da mãe. Pensa numa força que o coitadinho faz, irmão. O bichinho fica até roxo. Tem uns peitos ruins aí de dar leite. Aí trinca os peitos da mãe tudo, e sangue, a mãe chora, e o menino chora também, a mãe chora de dor, o menino chora de fome, o pai chora de desespero, fala, o que eu faço? Aí todo mundo chorando. E isso é ser pai, viu, jovens? Isso é ser mãe. Ah, quer ter filho, é a Barbie. A casa da Barbie, quer ter filho, quer casar. Aí a mãe desesperada chorando de dor. O filho desesperado chorando de fome. O pai desesperado querendo mandar uma mamadeira nele. Não, taca Neston nesse menino. Taca Nã nesse menino, taca sei lá o quê. Aptamil. Taca um leite nesse menino. Não, não pode não, senão ele não pega o peito, mas vai morrer de fome. E a mãe lá desesperada, e o pai chora daqui, a mãe de lá. Irmão, bem-vindo à vida. Aí ele tem que fazer força para mamar. Ele tem que fazer força, irmão, para soltar. Que antes nem isso ele precisava. Aí o menino, irmão, tem neném que já tem prisão de ventre, que não faz cocô, irmão. Ô, vida difícil é ser neném, irmão. E vocês acham, não faz nada, o coitado não sabe nem falar, sofre igual um condenado. Está com fome, não sabe quando ele está com fome. Está com prisão de ventre, não sabe o que ele está. Está com dor de barriga, não sabe o que ele está. Não sabe nada, o coitado do menino. A gente não sabe o que ele está passando. Mas deixa eu te falar, o que eu quero falar para você. Houve uma ruptura. Quando se rompeu o cordão umbilical, cortou o cordão umbilical, o menino começou a crescer. Quando cortou o cordão umbilical, o macho começou a se tornar homem. A fêmea começou a se tornar mulher. Porque através do corte, do desligamento, irmãos, existe crescimento. O que eu quero dizer para você? Nós estávamos falando sobre a transferência da nossa carência, que trouxemos da nossa casa, do lar desconfigurado, dos nossos pais, essa transferência para os filhos. E aí a superproteção estraga. Por quê, irmãos? Porque tem que pouco a pouco haver desligamento. Pouco a pouco tem que haver desligamento. Para quê? Para que o menino cresça. Para que a menina cresça. O macho vira homem, a fêmea vira mulher. E se não houver isso, irmão, também não vira nada, irmão. Vira projeto. E muitas vezes uma geração de órfãos. Que, como eu falei para vocês, não estuda, não trabalha,
não passa em faculdade, não tira carteira, não namora, não consegue nada, irmão. Deixa eu dizer uma coisa só para você, filho, irmãos, com mais de 20 anos em casa dando trabalho, você está prejudicando o seu filho. Libera ele, corre com ele, fala, vai dar um jeito na vida, irmão, vai. Dá sossego aqui para o seu pai, para sua mãe. Essa é a hora, irmãos, que nem é que os fiotão da mãe ficam assim já com o olho para mim. Os fiotão ficam assim. Eu sou fiotão da mamãe, tem 25 anos, só que estou com a mamãe. Fiotão, é o Kiko da dona Florinda. E a dona Florinda, tesouro! Irmão, diante de Deus, irmão, diante de Deus, tem mãe aqui nessa igreja, que no jantar de casais, que nas coisas aqui que é só para os casais, leva pratinho, irmão, de comida para o filho de 25 anos que está em casa. Meu filho não jantou. Falei, quantos anos tem seu filho? 6? Não, 35. Ela está preocupada com a janta do filho, irmão, que tem quase 40 anos em casa, encebando a família. Dá um pira nele, irmão. Fala, vai trabalhar, rapaz, vai arrumar uma casa para você, vai pagar um aluguel. Faz bem, minha irmã, meu irmão, isso não é ruindade não, isso é paternidade. Se você não liberar seu filho, ele vai morar na sua casa pro resto da vida, perturbando você, seu esposo, e não tendo uma identidade liberada. Fala, mesmo que você não tenha esposa, vai morar sozinho então. Aluga a sua casa, paga a sua casa, tira a sua carteira, compra seu carro, paga as suas contas e vai. Aí ele vai casar. Aí ele vai casar, porque não tem mais a comidinha da mamãe, do papai. Então tem mãe, irmãos, que é a dona Florinda, tesouro. Tesouro. Uns filhos que não crescem. A maioria deles, irmãos, viciada em videogame. A maioria deles viciada em videogame, MMA. Não mata nem uma barata, mas gosta de ver os outros batendo no outro. E o pior de todos, viciado em pornografia. A maioria deles. Porque não casa, tem vício de pornografia. E por que virou isso, irmãos? Porque houve falha também na paternidade, que não rejeitou, mas que super protegeu, e que não deixou os filhos crescer. Irmão, deixa os filhos se virar na escola, deixa os filhos se virar na igreja. Você vê um menino da idade dele, do mesmo tamanho, irmão, deu uns tabefe nele, finge que não está vendo, deixa ele para lá. Meu filho, deixa ele para lá. E se vier para cima de você, o que está pegando? Ah, o fulano me bateu, que idade que ele tem? A mesma que a minha, se vira para lá, irmão, resolve seu problema lá. Deixa o seu filho crescer. Tomou um tropeção, você está vendo de longe, não deu nada, irmão. Tropeçou lá, finge que não viu, deixa ele cair e levantar sozinho. Ensina a ter responsabilidade, querido. Cobre o que for necessário. Isso também está ligado à paternidade. Nós não podemos transferir as nossas dores, as nossas culpas para a nossa geração dos nossos filhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos terminar. Eu quero que você nessa manhã, irmãos, a questão é mais com os pais do que com os filhos. Você precisa sair desse lugar de dor.
Você precisa sair desse lugar de dor, você precisa sair desse lugar de omissão. Você precisa sair desse lugar aonde você, marido, mulher que está aqui, já está casado há tanto tempo. Olhe para mim, nós vamos encerrar. Eu quero que você me dê sua atenção de presente nesses últimos minutos. Aonde você que já está aqui, já não é mais solteiro, não é mais jovem, já é casado, já é pai, já é mãe, só que o marido já é marido e já é pai. Só que ele ainda é mais o filhinho da mamãe, ele ainda é o Kiko ainda. Mais do que marido e pai. Esse é pior ainda, porque ele já casou e continua tendo uma essência de filho e não de marido. Existem muitos assim. E a questão, não estou olhando lá para fora não, irmãos, estou olhando para cá, para a igreja. Estou olhando para a igreja. Tem muita mulher que já casou, cresceu, casou, se tornou mãe, só que ainda é mais a filhinha da mamãe do que a esposa do seu marido. Ó, vocês dois aí, ó. Ainda é mais a filhinha da mamãe do que a esposa do seu marido. Sabe por quê, irmãos? Porque está mais conectada com a mãe do que com o esposo. Tem muita mulher que tem mais conexão com a mãe do que com o esposo. Conversa mais com a mãe, se abre mais com a mãe, coloca suas emoções mais na mãe, corre mais para a mãe. O socorro dela é a mãe, não é o marido. O socorro dela é a mãe, não é o marido. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, nesses últimos minutos é: quem é a pessoa que você lembra quando está em apuros? Quem é a pessoa que você lembra quando precisa de um conselho? Quem é a primeira pessoa que você lembra quando precisa de um conselho? Qual é a primeira pessoa que você lembra quando precisa de um socorro? Quem é a primeira pessoa que você lembra quando precisa de um recurso? Se é qualquer pessoa que não é o seu marido, vai dar ruim. Vai desabar tudo. Porque o seu marido, irmãos, precisa ser o homem que Deus estabeleceu para que ele seja. E o seu coração, as suas emoções precisam ser para Ele. Quando eu tenho um confidente, o meu primeiro, eu posso ter um contato com a mãe, irmãos. É lógico, não é disso que eu estou falando. Mas o meu maior confidente é meu marido. O meu maior socorro é meu marido. A minha maior ajuda é o meu marido. O meu maior amigo é o meu marido. E o marido, a mesma questão. Quando o marido precisa desabafar, sabe qual é a primeira pessoa que ele pensa? Se não for sua esposa, alguma coisa está muito errada. Então qual que é o problema, irmãos, para a gente quebrar o espírito de orfandade? Olha só que linha que nós traçamos aqui. Alguns homens e mulheres se tornaram pais e mães, só que não tiveram um modelo, não tiveram uma ligação, foram rejeitados. E nós não podemos passar essa rejeição aos filhos. Mas alguns homens e mulheres se tornaram pais e mães e tiveram um contato muito íntimo, uma ligação muito íntima com os pais. Também não podem trazer isso para o casamento, porque isso vai ferir os filhos. Por isso que falávamos sobre a casa na rocha, irmãos. Que você não pode viver dentro da casa da sua mãe, dentro da casa do seu pai, dentro da casa da sogra, dentro da casa do sogro. Quem casa quer casa, você precisa ter a sua casa. E viver com sua esposa na sua casa. E comer na casa da sogra, do sogro, da mãe, do pai,
um dia ou outro, de vez em quando, não todo dia, toda hora, está errado. E o que isso tem a ver, pastor? Está falando de casamento agora? Não. E isso vai ferir a vida dos seus filhos. O tempo que você tem com eles, a interferência no crescimento deles. Sabe como que eu quero terminar? Essa manhã, orando, irmãos, para que possamos ser curados. Porque a maioria de nós viemos de lares desconfigurados. A maioria de nós viemos de pais e mães que não inspiraram. Que não estabeleceram. E para que você seja o pai que você precisa, deixa eu falar uma coisa. Esse é o momento, escuta isso, anota. Esse é o momento. Não há mais tempo para que você chore o pai que você não teve. Não há mais tempo para que você viva chorando pelo pai que você não teve. É o momento de você se tornar o pai que o seu filho precisa. Não é mais momento de você perder tempo chorando pelo pai que você não teve. É momento de você se tornar o pai que o seu filho precisa. Você não tem mais o direito. Agora que você se tornou pai, você não tem mais o direito de viver se lamentando, cheio de feridas e de fracassos. Você precisa se resolver já, para que você seja o pai que o seu filho precisa. Então eu libero nessa manhã uma unção, irmãos, de cura, de restauração, de liberação da alma, da rejeição, sabe, no coração das mulheres abusadas pelo pai, aquele que tinha que inspirar, que encorajar, abusou, tocou, defraudou sexualmente as filhas. Aquele que tinha que ser o protetor foi o usurpador. Isso traz feridas no coração da mulher, que até hoje interfere no relacionamento dela com o esposo. É momento de se curar tudo isso, irmão, para que a família seja curada. E no Senhor a cura, bálsamo para todas as coisas. Filhos que nunca ouviram do pai um eu te amo, me dá um abraço, eu estou com você. Nunca ouviram, por isso nunca disseram isso para os seus filhos. Existem pais aqui, irmãos, que nunca disseram para os seus filhos, olhando no olho dele, eu te amo. Irmãos, eu procuro fazer isso todos os dias, desde o dia que meus filhos nasceram. Você precisa sair desse lugar, se tornar com seu esposo uma só carne, blindar a sua casa no desenvolvimento dos seus filhos. Encoraje os seus filhos, encoraje os seus filhos, encoraje os seus filhos, caminhe com eles, acompanhe eles, curta o momento deles. Coloque também paz, coloquem limites. Como a gente vem falando aqui, a mãe tem o cuidado, tem a proteção, o pai tem o destino. O pai desperta no filho, sabe, os sonhos, os projetos. O pai desperta no filho o caminho, a coragem, a ousadia. Quero contar uma coisa para você. Um dia eu ministrando aqui, nessa casa, aqui num domingo, falando, o Heitor estava sentado ali, naquele tapete junto com os meninos. E eu dizia assim, olha, como é importante, como é precioso que a gente obedeça os nossos pais e que a gente confie no que os nossos pais estão falando. Da mesma forma que acontece no secular, eu estava pregando isso. Da mesma forma que nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam.
e que os nossos filhos confiem em nós, assim também é Deus. Deus quer que nós possamos obedecê-lo e Deus quer que nós possamos confiar nele. E o Heitor está ali escutando. Eu tinha um problema com o Heitor, irmãos, desde muito tempo, porque ele foi sufocado, afogado 2 vezes. O diabo tentou matar ele 2 vezes. A primeira vez foi quando ele nasceu. Ele não foi aspirado, né, daquele líquido que fica, ele não foi aspirado, o médico disse que não precisava. E ele foi para o quarto. E lá, tantas horas, aquele líquido voltou, né, estava no abdômen, voltou e obstruiu as suas vias aéreas e ele ficou fechado. E começou a ficar, sabe, vermelho, vermelho, ofegante, vermelho, e aquele desespero, liga para o médico, não acha médico, chama a enfermeira que aspira não está lá, e aquela confusão, e você começa, sabe, a sair de um lugar de confusão. O pai tem que fazer isso. Aí vê a movimentação, sabe, dos parentes, da mãe, de gente lá. E eu comecei a dizer: Deus, o que eu faço agora? Eu oro ou eu vou agir? Se eu for agir, eu vou desobstruir esse menino. Com respiração boca a boca, irmãos, é a hora que o pai para e pensa, que o pai, o homem, irmãos, sai de um lugar da confusão para concentrar naquilo que precisa ser feito. E eu comecei num primeiro momento a orar, e ele começou a ficar cianótico. Sabe o que é cianótico, irmão? Roxo. Ele ficou vermelho e começou a ficar roxo, as extremidades, tudo. Eu falei: o diabo quer matar meu filho. Eu já tinha apresentado ele lá dentro. Eu apresentei ele ao Senhor lá dentro, peguei ele lá dentro, no momento que ele nasceu, e apresentei ele ao Senhor lá dentro do centro cirúrgico. Falei: ele é teu, Senhor, ele é teu, Pai. Libera meu filho, Pai. Repreende essa ação do diabo. E na hora, irmãos, que aquela confusão estava, eu comecei a orar, comecei a interceder, já pedindo a Deus uma instrução para que eu pudesse fazer alguma coisa. Se eu tivesse que fazer mais do que orar. E ele começou a liberar a sua respiração, ele começou a voltar depois de uma guerra, irmãos, no mundo do espírito. Ele começou, sabe, a voltar a sua respiração e aquela coloração sair. E logo chegou um enfermeiro lá que começou a aspirar ele, mas ele já estava melhor, já tinha saído daquela crise. Oração, cobertura, proteção. No outro momento, nós estávamos na Europa, eu estava viajando, fiquei quase 30 dias fora na Europa, nós fomos em 13 países em quase um mês. Ministrando, não era passeando, ministrando em todos os países, estabelecendo altares, profetizando, proclamando. Lá na Europa, um espírito de intimidação, Satanás veio e falou a todos nós que estávamos lá, né, o apóstolo Luiz Hermínio estava com a gente, todo mundo, sabe, uma comitiva, e veio um espírito e falou assim: eu vou matar os seus filhos. Falou para nós, para a equipe, e nós começamos a orar em relação a isso. Eu só fui saber disso quando cheguei, porque minha esposa não me contou. De uma forma muito sábia, irmãos. Porque se ela tivesse me contado isso, eu tinha pego o primeiro avião, sozinho, desesperado, e vindo embora para casa. Mas como já tinha passado o susto, ela veio me contar aqui. Mas o que aconteceu? O Heitor tem 2 anos de idade. E a Karine está lá na cozinha, mexendo com a comida, com o almoço, com alguma coisa. O Heitor está ali em volta. De repente ela olha, o Heitor não está mais em volta. E aí ela desesperou, já olhou, lá em casa tem uma piscina. E a nossa piscina é uma piscina funda. E tem uma proteção, uma grade que nós fizemos justamente para não permitir com que nem os nossos filhos, nem criança alguma chegue na piscina. E quando ela olhou, sentiu falta do Heitor, ela olhou para a piscina e o portão da grade estava aberto. E ela, desesperada, saiu correndo e chegou na piscina. E quando ela chegou na piscina e olhou, irmãos, o Heitor estava lá dentro, não debatendo, estava no fundo. Estava no fundo, submerso, não estava na superfície, estava no fundo. E a Karine imediatamente pulou, pegou ele e levantou. Quando tirou ele das águas, ele cuspiu a água, deu 2 tosses. E não chorou, e sorriu.
E nesse dia o Senhor estava me falando, mais um profeta nasceu. Mais um eu estabeleci para que ministre o meu nome às nações. Eu estou selando o seu filho com o seu primeiro batismo. Satanás quis matá-lo, mas eu o batizei em águas. Para a sua missão, para a vida eterna. Ele não teve nada, irmão, nada, não teve nada. Não ficou ruim, não ficou mal, ficou nada. A Karine que teve, ficou 3 dias de cama. Estado de coma, não conseguia firmar os pés, não conseguia andar. Ficou lá deitada lá, paralisada. Então o Heitor teve muito medo de água, de coisa. Ele ficou só arredio. E agora o que tinha na nossa cabeça? Nós precisamos ensinar o Heitor a nadar. Porque num outro caso desse, o menino precisa saber nadar. Então tacamos ele com 2 anos de idade numa escola de natação. E eu ajudando quando podia, ele nadava lá e desenvolvendo isso. Quando ele já tinha uns 4 anos, 2 anos depois da escolinha, ele já sabia nadar. Eu via na escolinha ele nadando, via que ele sabia. Só que quando ia entrar na piscina de casa com a gente, ele não entrava. Aí tinha que botar boia, colete, tudo, e ainda assim ele ficava assim. Eu falei, filho, você sabe nadar. Na sua piscina lá você nada, você já sabe nadar. Vamos tirar o colete, o pai te segura. Não, o pai te segura. Você não vai se afogar, o pai te segura. E ele, com aquele medo. E não ia. Comecei a orar sobre isso. Nesse dia que eu estava ministrando aqui, e eu falei ali, Deus gosta que nós possamos confiar na sua palavra e obedecê-lo. Assim como nós, pais, prezamos por isso, que nossos filhos confiem na nossa palavra e nos obedeçam. Ele está lá ouvindo. Isso era no domingo. No próximo sábado de manhã nós fomos para a piscina, lá em casa. E eu não estou nem lembrando, nem conectado. Aí ele chegou assim, começou a abrir o colete e falou, pai, eu vou nadar. Porque eu ouvi a sua pregação. Quatro anos. Eu ouvi a sua pregação. E Deus gosta que a gente obedeça e tenha fé. E você falou que um pai se alegra quando um filho acredita no que ele está falando. Se você está falando que eu sei nadar, então eu vou nadar. E ele tirou, irmãos, o colete e não foi entrando não, e deu um mergulho. E saiu nadando, atravessou a piscina e chegou do outro lado e levantou os braços. E nunca mais parou de nadar. E diga-se de passagem, irmãos, ele está nadando demais. Talvez o seu trauma, irmãos, fará dele um campeão. Essa é a figura dos pais. Eu quero orar com você nessa manhã. Sabe quando eu jogo a Helena para cima, lá em cima, irmãos? Sabe qual é a maior dificuldade que nossos filhos têm? É que quando você joga seu filho lá em cima, quando criança, você joga e segura ele nos braços. Você joga e segura ele nos braços. E ele não vai cair. Quando eu botava o Heitor também pequeno, assim, num lugar alto, dizia, vem, pode pular, o pai te segura. Aqui, ó, o pai te segura. Aí a mãe já falava, pronto, não vou nem ver isso. Estou cascando fora. E eu dizia, pode pular, o pai te segura. E eu botava ele nos lugares altos e dizia, pula, pode pular, o pai te segura. E ele vai, não vai, e foi. Quando ele foi, eu agarrei ele e o coração dele disparou junto com o meu, 2 corações disparados. Eu apertei ele bem forte, eu falei, viu, o pai te segura. Aí ele olhou para mim e falou, uau, que legas. Quero ir de novo. E sobe, pula. Lá pela 4ª, 5ª vez eu falei, chega, não aguento mais. Meus braços estão doendo, chega de pular. Escuta, só isso. Quando chegava uma outra pessoa e dizia, Heitor, pula, eu te seguro. Pulo não. Eu confio no meu pai.
Meu pai me segura. Confio no meu pai. Você não é meu pai. Escuta isso, nunca mais esqueça. Os seus filhos aprenderam a pular, irmãos, sem pensar no perigo, confiando nos seus braços. Esquece o louvor, irmãos, escuta o que eu estou falando para você. Os meninos, os nossos filhos, aprenderam a pular de qualquer altura, sem pensar no perigo, confiando no seu braço. Sabe qual é o maior problema da adolescência? Que quando nós, a maioria da igreja, meu negócio é com a igreja hoje, não é com o mundo lá fora, começa a perder os filhos na adolescência, com 12, com 13, com 14 anos, começam a desviar. Aí diz o mundo aí fora que é aborrecente, né? Por que adolescente dá tanto trabalho? Sabe por quê? Porque ele não é mais aquele menino de 6 e 7 anos. Agora ele está entendendo. Agora ele está entendendo. Sabe qual é o maior problema da adolescência? É que um menino de 12 anos olha para os pais e começa a ver que aquele super-herói que ele acreditava é falso. Olha para a mãe, que aquela super-mãe, aquela mulher maravilha que ele acreditava é falsa. Com 5 anos passava, com 6 anos passou, com 7 passou, com 8 começou a complicar, com 9, com 10, com 11, com 12. Ele conhece o mundo lá fora, ele conhece a vida e vê que todas as informações e instruções que os seus pais davam não conferem com a prática. Não pode mentir, mas o pai mente. Não pode dever, mas o pai deve. Não pode beber, mas o pai bebe. Jesus é médico dos médicos, cura tal, mas quando a mãe está com dor de cabeça, fica em casa. Aí o menino fala assim, lá na igreja que é um lugar de cura, minha mãe quando tem dor de cabeça fica em casa, então que evangelho que é esse? Na minha igreja pega honra, pastor fala de honra, acaba o culto, meus pais saem do carro, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos. Eu fico com a mensagem de quem? Do meu pastor ou do meu pai? Do meu pastor ou da minha mãe? Eu confio na minha casa e não quero mais saber de igreja, vou desviar. Ou eu fico com a minha igreja e não quero mais saber dos pais, virei um órfão. Esse é o problema dos adolescentes, prático. Profecia não, irmão, prático, psicologia. Começou a confundir tudo, por isso que é a fase mais difícil. O menino está deixando de ser menino para se tornar um homem. Você sabia que nas culturas que subsistiram até hoje, principalmente na cultura judaica, não existe adolescente. O menino aos 13 anos, irmãos, já é considerado como homem, não legalmente, mas socialmente. Por quê? Porque com 13 anos ele já começa a assumir as responsabilidades. Por quê? Porque ele já está pronto para isso. Então com 13 anos, 12 anos, tem consciência de tudo. E vê que toda a instrução, todo o ensino, tudo aquilo que ele recebeu funciona tudo diferente. Sabe o que acontece? É como se você agora estivesse dizendo assim para o seu filho de 13 anos, pula, o pai te segura, pula, o pai te segura, vem. Aí ele pulou, quando ele pulou você tentou segurar ele, mas os seus braços não são mais capazes de segurá-lo. E ele está se arrebentando no chão. E ele está se magoando. Ele está se ferindo. Porque cada pulo que ele dá, confiando em você, ele se arrebenta. Cada pulo que ele dá, confiando em você, ele se destrói. Cada pulo que ele dá, confiando em você, ele se decepciona. Aí ele não quer mais pular. E ele não confia mais no pai, nem na mãe, ele quer um outro modelo. E aí os filhos estão indo embora. Sabe por quê? Porque quando o Heitor de 4, 5 anos pulava, os braços que seguram um menino de 4, de 5 anos, são braços físicos. São esses braços aqui, ó. São braços da instrução. Mas quando um menino de 13 anos pula, os braços que segura são os braços do exemplo.
E seu filho nunca vai viver naquilo que você fala, ele só vai viver naquilo que você faz. Seu filho nunca vai viver naquilo que você ensina, ele vai viver naquilo que você vive. Então os braços que seguram um menino de 5 anos são braços da instrução. Os braços que seguram um menino de 13, 14 são os braços do exemplo. Quando os braços do exemplo falham, o menino se arrebenta e uma geração está sendo perdida. Nossos jovens, adolescentes estão indo embora. Fique de pé comigo.